Senhor, Ele falou algo comigo. Aleluia. Não despreze, aleluia, as pequenas coisas, nem os pequenos sinais. Porque é aonde Deus se revela e é aonde Deus se manifesta. O que está marcado para acontecer, aleluia, vai acontecer da forma que o Senhor quer que aconteça. Existem períodos, aleluia, e existe períodos de começo e existe períodos de fim. E tem períodos que se encerram, porque chega o tempo do Senhor. Chega o tempo de encerramento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Reis, capítulo 17, não vou pregar sobre 1 Reis, capítulo 17. Mas para que você possa entender o que Deus ele quer falar com você. Aleluia, eu preciso falar sobre o início, aleluia, de uma seca que se iniciava em Samaria através do profeta Elias, que profetiza. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Elias, ele profetiza sobre uma seca que viria sobre Samaria. E no versículo 2 nós vemos o Senhor dizendo assim, de 1 Reis 17, versículo 2. Então o Senhor Deus disse a Elias, saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber. E eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Nós vemos que Elias tinha acabado de entregar uma profecia e agora ele tem que sair daquele lugar e ele tem que se esconder. Mas existia uma ordem da parte de Deus, existia um cuidado da parte de Deus sobre Elias. Aleluia. O Senhor fala com Elias, mandando ele sair. Por quê? Porque o Senhor queria preservar a vida de Elias. Porque Elias agora, aleluia, estava debaixo de uma ameaça que era de, aleluia, Jezabel e o seu esposo. E eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Não tem ameaça. Louvado seja o nome do Senhor. Que venha contra você se Deus estiver do seu lado, a ameaça não vence. Não tem ameaça que fique de pé quando Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jezabel e Acabe, aleluia, queria acabar com a vida de Elias, porque Elias tinha profetizado, aleluia, a respeito de uma seca que viria sobre Samaria. Eu quero dizer para você, se o Senhor está do seu lado, o que o inimigo levanta para tentar, aleluia, contra você não prospera. Porque a arma forjada não prospera, aleluia, contra aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. O inimigo, ele se levanta, mas ele se levanta para cair. E o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você, não tenha medo das ameaças, porque o inimigo que se levantou, esse vai cair. O inimigo que tentou, esse eu colocarei para fugir. Eu, o Senhor, farei o inimigo que se levantou contra você para fugir. Você vê o cuidado de Deus, aleluia, sobre a vida de Elias, que o Senhor fala para ele ir, para ele se esconder. Aleluia. Existe um tempo onde Deus nos esconde para nos preservar. E nós vemos aqui o Senhor mandando Elias se esconder no versículo 3. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor queria preservar a vida de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes o Senhor nos coloca no esconderijo para preservar a nossa vida. E muitas das vezes nós não entendemos o porquê do esconderijo.
mas tem esconderijo, que são livramentos de Deus. Ou seja, Deus está nos guardando daquilo que o inimigo está tramando. O Senhor nos coloca debaixo do esconderijo e nos faz descansar. Aleluia. E eu quero dizer para você, há livramento de Deus dentro dessa situação. E o Senhor fala com Elias, mandei. Aleluia. Já tinha uma ordem sido dada. A ordem não ia ser dada. A ordem já tinha sido dada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem uma grande diferença em vou mandar e mandei. Aleluia. Vou mandar é quando você ainda vai fazer. Aleluia. Mandei é quando você já fez. E o Senhor estava falando aqui com Elias e o Senhor diz assim, eu mandei, ou seja, já foi dada a ordem. Aleluia, aos corvos. E eu quero dizer para você que o Senhor, Ele cuida. Aleluia, Ele cuida. Elias ainda não tinha nem chegado. Aleluia, mas o Senhor já tinha dado uma ordem e já tinha mandado a providência sem ele ainda ter nem chegado. Eu quero dizer para você que tem coisas que vai acontecer na tua vida. Tem coisas que vão desenrolar na tua história. Tem coisa que Deus vai começar a operar de uma certa forma sem você nem chegar. Aleluia, ainda no local, sem você nem colocar os pés, aleluia, ainda no lugar que Deus te mandou ir, porque o Senhor faz disso, o Senhor tem as suas, aleluia, as suas formas de trabalhar, e o Senhor também, Ele é surpresa, e o Senhor fala comigo, e o Senhor diz assim, não se preocupa, porque em meio a uma seca, aleluia, eu cuido daqueles, aleluia, que estão vivendo a minha palavra e obedecendo-as. Não se preocupe com o teu deserto, porque no deserto Deus cuida. Deus jamais vai, aleluia, mandar você ir para um determinado lugar e lhe abandonar. Não pense isso. O Deus que manda é o Deus que cuida, é o Deus que se responsabiliza, porque com Ele não tem errada. Arabada na sobreterebarabahas. Com o Senhor não tem errada. E o Senhor manda dizer para você, eu não erro. O Senhor manda dizer para você, eu sou fiel e eu não erro. Aleluia. Versículo 5 diz, Elias obedece à ordem do Senhor. Foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Aleluia. Ele bebia água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha porção manhã e tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que o Senhor é Deus de porção. Aleluia, que o Senhor é Deus que entrega, aleluia, aquilo que é necessário para aquele, aleluia, tempo. E eu quero dizer para você hoje, o Senhor está te entregando a você hoje aquilo que é necessário para este tempo. O Senhor está colocando nas tuas mãos aquilo que é necessário para este tempo. O Senhor está colocando diante de ti. Eu não sei quem precisa acatar a ordem de Deus, mas eu não me preocupo com isso, porque se a ordem foi dada, aleluia, a terra tem que obedecer independente de quem é que vai fazer ou não. Se é corvo, se não é corvo, se é gente, se a palavra foi liberada, pode ter certeza que vai ter ação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor te trouxe aqui para dizer para você, eu estou liberando esta palavra sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai, aleluia, faltar nada. Não vai faltar nada. É o Senhor que vai preparar, aleluia, todas as coisas. E sabe o que é que o Senhor me faz ver aqui dentro, aleluia, desse texto? O Senhor me faz ver dentro desse texto que quando Ele nos ordena, aleluia, a caminhar debaixo do que foi liberado, Ele nos sustenta debaixo da palavra que Ele nos entrega. Aleluia, por um certo tempo ele fica ali, chega o tempo, aleluia, de sair, chega o tempo de ir para outro local a qual Deus, aleluia, iria falar com ele, iria revelar para ele, aleluia, que era para Sarepta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O riacho seca e agora chegou a hora, aleluia, de Elias se movimentar. Porque tem situações que nós precisamos entender que é hora de nós se movimentar dentro daquilo que Deus está nos direcionando. Às vezes nós cruzamos o braço e queremos que as coisas aconteçam, aleluia, sem nós se mover. Agora ele precisava sair, ele precisava se mover, porque o que Deus já tinha preparado para ele estava esperando por ele.
aleluia, estava esperando por ele, aleluia. Então o Senhor disse a Elias, apronte-se e vá, aleluia, à cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá, aleluia. Eu mandei uma viúva, aleluia, que mora ali, lhe dá comida. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8 de 1 Reis 17. Aleluia. O Senhor já tinha também o quê? Ordenado. Porque quando Deus manda nós se movimentar, Ele é o Deus, aleluia, que está conosco em cada passo que nós demos. E nós vemos, aleluia, toda a movimentação de Elias dentro, aleluia, dessa situação de seca. Aleluia. E eu quero dizer para você que essa é a palavra que o Senhor, aleluia, Ele me deu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não vai faltar nada para você. Não vai faltar nada. Porque dentro, aleluia, dessa situação, Deus te dará comandos do céu. Dentro dessa situação, Deus te fará, aleluia, se movimentar. Dentro desta situação, o Senhor trabalhará de uma forma, aleluia, muito grande, de uma forma poderosa, porque o que Deus tem com você, aleluia, é muito grande. Só que o início da seca se inicia, mas também, aleluia, a seca não dura para sempre. Aleluia. Lá no capítulo, aleluia, 18, 41, vai falar do fim da seca. Era uma provação, era uma luta que durava algum tempo. E o Senhor falava ao meu coração, tem provação, tem luta, que já tem se instalado há algum tempo na vida dela. Só que essa provação e essa luta, por mais que você esteja dentro dela, você vê o cuidado de Deus. Você vê a mão de Deus trabalhando. Você vê o Senhor operando. Você vê que era uma seca, mas você viu o cuidado de Deus com Elias. Você viu o que Deus fazia, aleluia, com ele dentro daquela situação. E com você não é diferente. Deus está cuidando, Deus está tratando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas não despreze as pequenas coisas, porque são essas pequenas coisas que vai anteceder, aleluia, o que vem por aí. Aleluia. São essas pequenas coisas que vão sinalizar o que Deus trará. São essas pequenas coisas que vão anunciar o que você vai viver. O que você vai viver. Louvado seja o nome do Senhor. E você tem que entender. Entender o quê? Entender que nem todo mundo tem a visão que você tem, que nem todo mundo tem a visão que Deus te deu, porque aquilo que Deus mostra para você, talvez o outro não esteja enxergando da forma que você está enxergando, e isso está tudo bem, porque é a visão do outro. Quem tem que enxergar o milagre que você vai viver é você. Você não pode estar esperando dos outros, aleluia, que eles enxerguem aquilo que Deus entregou para você. Então olha para, aleluia, a visão que Deus te deu, agarra na visão que Deus te deu, porque é conforme o que Deus te entregou que Deus vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como eu disse para você, existe uma finalização, porque o Senhor falava comigo. O Senhor dizia assim, filha, existe uma finalização. E essa finalização, aleluia, é porque eu estou transicionando ela de um tempo, aleluia, de seca, para um tempo, aleluia, aonde a chuva vai cair. A chuva vai cair. A chuva vai molhar a terra. A chuva vai inundar o que precisa ser inundado. Porque o Senhor diz, eu coloco fim, aleluia, em situações e em questões. Vai ter orvalho. Porque assim te diz o Senhor, eu visito a tua terra. Eu visito a tua terra. Aleluia. E a tua terra nunca mais será igual. Porque quando eu visito a terra, eu saro a terra. Aleluia. Da terra frutos nascem. Aleluia. Eu faço a terra. Aleluia. Prosperar. E a
aquilo que era infértil passa a ser fértil, porque eu sou o dono, diz o Senhor. Oh, abar de canto que meneas. Pois se prepara para ver, aleluia, as coisas mudando. Se prepara para ver a terra sendo visitada, porque o Senhor manda dizer que Ele é o Deus que vai visitar a terra. A terra, aleluia, pode até estar seca, mas a partir da visitação do Senhor, a terra não fica mais seca, porque o Senhor, aleluia, derrama chuva sobre a terra. Grande vai ser o que Deus vai trazer. Grande vai ser o acontecimento. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você: tem pessoas que não vão entender a visão que eu te dei. Aleluia. Mas elas contemplarão o que eu vou derramar sobre a tua vida. Tem pessoas que não entenderão a visão que eu te dei, mas elas aleluia, contemplará, aleluia, o que eu vou derramar sobre a tua vida, porque os céus vai se abrir sobre ti, diz o Senhor. O Senhor manda dizer para você: os céus vai se abrir sobre você. Descansa o teu coração, porque eu enviarei do céu aquilo que hoje está faltando na tua vida, que está faltando na tua história, a conclusão que precisa. Eu, o Senhor, enviarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha aqui. 1 Reis 18, 41. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Aleluia. E olha que não tinha nenhuma nuvenzinha não, viu? O céu estava limpinho. Mas ele diz: vai, aleluia, vá comer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque eu estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: aleluia, eu vi subindo do mar uma nuvem pequena do tamanho na mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga: apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O empregado vê uma nuvem pequena. Só que Elias sabia que Deus não é Deus de coisas pequenas. E se você está pensando que Deus é um Deus limitado de coisas pequenas, eu quero te dizer, aleluia, que o Senhor não é um Deus limitado e nem de coisas pequenas. O Senhor é um Deus de coisas grandes. Aleluia. Enquanto o empregado estava vendo algo pequeno, Elias já estava vendo algo muito grande. Tem pessoas que não têm a mesma visão que nós temos. Aleluia. Porque elas não conseguem enxergar, aleluia, o tamanho daquilo que Deus está nos mostrando. Ela sempre coloca aquilo que Deus está nos mostrando, aleluia, pequeno. Porque elas acham que é pequeno. E eu quero dizer para você, louvado seja o nome do Senhor, você conhece o seu Deus. Você sabe do que Ele é capaz. Você sabe do que Deus já fez até aqui. Então Deus não é Deus de coisas pequenas. E não vai ser coisas pequenas, aleluia, que vai acontecer na tua vida. Será coisas grandes da parte do Senhor. Vá até onde o rei Acabe está e lhe diga que apronte o carro e volte para casa. Senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo, o céu se cobriu de nuvens escuras e o vento começou a soprar. Louvado seja o nome do Senhor. Em pouco tempo, o céu se cobriu de chuva. Aleluia. E nuvens escuras e o vento começou a soprar. Em pouco tempo. Deus pode fazer em pouco tempo. Deus pode operar em pouco tempo. Porque o Senhor não está limitado
aleluia, no tempo. E muitas das vezes nós queremos limitar Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa do tempo. Era para Acabe ir, aleluia, porque o que estava vindo não era algo pequeno. Era algo muito grande. E o Senhor te trouxe aqui hoje para você ouvir, aleluia, que o que está por vir sobre a tua vida não é algo pequeno. Aleluia. Não é algo simbólico. É algo grande e sobrenatural. Hoje eu estava deitada. Eu estava pensando. Eu gosto de pensar. Eu gosto de visualizar. Eu gosto de ver espiritualmente. Aleluia. Eu gosto de trazer à minha memória o que não existe e ativar no mundo espiritual. E eu deitada na cama e comecei a pensar em algo. E dentro do meu coração eu disse assim, escute porque Deus vai falar, aleluia, com você. Eu falei assim, eu não vou colocar expectativa. Eu não vou colocar expectativa para mim não se frustrar. Eu não vou colocar expectativa, eu vou não esperar. Porque quando a gente não espera, a gente não cria expectativa, a gente não se frustra. Então, eu estava colocando sobre mim barreiras. E eu estava querendo colocar Deus dentro de um espaço minúsculo. Se eu olhar para trás e ver o tanto de coisa que Deus já fez, eu não tinha motivo para ter aquele sentimento. Mas o medo de gerar uma expectativa e de não acontecer foi muito grande. Então eu disse para mim, não vou criar expectativa. Quando eu acabei de pensar, o Espírito Santo falou comigo e disse assim, por que não vai criar expectativa? Por que não vai gerar expectativa? Acaso eu sou Deus que frustro as expectativas que são geradas dentro da minha vontade? As únicas expectativas que são geradas dentro da minha vontade são aquelas que não são propósito meu. Mas aquilo que é propósito meu e que é gerado dentro da minha vontade, elas não se frustram. Se frustra quando é plano do inimigo. Se frustra quando é plano do homem. Mas quando é ação minha, as expectativas não são frustradas. As expectativas, aleluia, que são criadas dentro da minha vontade. Eu sou o Senhor, aleluia, que executo. Eu sou o Senhor que eu faço. E quando o Senhor começou a falar, aleluia, eu senti assim, uma tristeza dentro de mim, por estar criando bloqueios de coisas para mim não se entristecer, sendo que o meu Deus é maior do que todas elas. Então a gente acaba criando barreiras. A gente acaba levantando muros. Aleluia. E não vive o que Deus quer que nós viva por medo. Aleluia. Por medo de se entristecer, por medo de se frustrar. Sabendo que o que é gerado dentro de um propósito, Deus não frustra. A não ser que não seja gerado dentro de um propósito. Aleluia. Mas o que era gerado não era, aleluia, coisas superficiais. Era coisas de dentro de propósito, coisas de propósito mesmo, coisas de Deus. Então eu quero dizer para você, assim como o Senhor me disse, eleve as expectativas, que foi essa palavra que o Senhor me deu. E eleve muito, porque eu não sou Deus de frustração. Eu sou Deus de concretização. Pode colocar as tuas expectativas lá em cima. Porque o que eu vou fazer, diz o Senhor, vai ser algo grande. E dentro de pouco tempo, aleluia, começou a soprar o vento. As nuvens se formaram. Aleluia. E a chuva pesada vinha. Sabe por quê? Porque o Senhor ia surpreender. Aleluia, a terra.
A sépia. Ainda que a visão do homem fosse pequena, do empregado, a visão de Deus era muito grande. Tem gente que está do nosso lado com a visão pequena. Aleluia. Com visão de galinha. Mas hoje o Senhor aqui te dá visão de águia. Aumente as tuas expectativas para aquilo que é gerado com propósito. Porque o que o Senhor vai fazer é muito grande. E será em pouco tempo. Porque assim manda, aleluia, o Senhor te dizer, aleluia, eu sou Deus que faço. Você é águia, você não é galinha, não. Orabar de calabaçore de calabas. 1 Reis 18, aleluia, versículo 45 e 46. Em pouco tempo os céus, aleluia, cobriu de nuvens escuras e o vento começou a soprar. Eita, Jesus. E uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para a casa de Jerel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu à frente de Acabe todo o caminho até Jerel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O vento começou a soprar. E quando eu lia esse versículo aqui que fala que o vento começou a soprar. Sabe quando você vê um redemoinho se formando? A visão que Deus me dava. O vento começou a soprar e eu via como se fosse um redemoinho se formando. Mas não se preocupe, que esse redemoinho, aleluia, que estava se formando, não era para causar medo. Aleluia, era o vento que estava anunciando que algo grande estava por vir. Você está entendendo? Tem pessoas que já pegou, aleluia, o vento estava anunciando que algo grande estava por vir. Orabarra sobre calaba. E o redemoinho que começou a se formar está anunciando, aleluia, que algo grande está prestes, aleluia, a acontecer. Que algo grande está prestes, aleluia, a acontecer na tua vida. 1 Reis 18, versículo 45 e 46. Orabarra sobre de calabas. O Senhor mandava eu falar aqui, diga para ela que tem algo grande prestes a acontecer na vida dela. E tudo que tem se formado está anunciando que ela vai viver. Está anunciando que ele vai viver. Sabe por quê? Porque quando você está passando por uma situação muito grande e você não está entendendo o que essa situação, aleluia, está fazendo com você, o que ela está trazendo, pode ter certeza, aleluia, que tem momentos e horas certas para Deus revelar o que essa situação ela quis fazer em nós. E porque o Senhor permitiu acontecer determinadas coisas que saiu do nosso controle. Porque tem coisas que o Senhor me revela que saiu do teu controle. Tem coisas que o Senhor me revela, aleluia, que você não está entendendo. E você disse, Deus, eu não estou entendendo nada. Aleluia. Até então, numa certa forma, eu estava entendendo. Mas depois que tudo isso sobreveio, eu não estou entendendo. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você, todo o vento, todo o levante, tudo isso que você está vivendo, está anunciando, aleluia, o que vai chegar para as tuas mãos. O que vai chegar até você. Olha aqui para mim. Dentro daquela situação de seca, até o Senhor mandar a chuva, aleluia, as coisas vinham para a mão
de Elias. Você não vê Elias indo atrás. Você vê Deus mandando. Deixa eu te entregar aqui o que Deus está mandando eu te entregar. Você não vai precisar ir. Chegarão até você. Você está entendendo o mistério? Eu quero que você abra a tua mente neste momento e você comece a entender o que Deus está falando agora. E que toda perturbação, que todo inquietamento, que todo espírito que tenta distorcer a voz de Deus, do teu pensamento caia por terra. E que a partir de agora, aleluia, tu entenda esta palavra e tu receba, porque ela é para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existe um espírito de distração que quer distrair pessoas para ela não receber, não entender o que Deus está falando com elas. Mas o Senhor te trouxe aqui, aleluia, para dizer para você. Elias não foi atrás, Deus mandou até ele. Deus mandou a mulher lá de Sarepta, Deus mandou os corvos, aleluia. Ele não foi atrás, Deus mandava. Tu, aleluia, vai começar a ver Deus colocando diante de ti, porque é assim que Deus está me mostrando aqui. Deus trazendo até você. Deus trazendo até tu, mulher. A facilidade de Deus, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo, aleluia, de seca. O Senhor mandava, o Senhor provia. O Senhor entregava, o Senhor ordenava. Eu não sei como é que vai acontecer, mas o Senhor manda dizer. Vai chegar até ela. Ou vai chegar até ela, porque eu vou mandar o que é que tu tá precisando. Aleluia. O que é que tu tá precisando? Pois eu vou te dar. O que é que tu tá precisando? Porque eu vou trazer até ti. Quem vai trazer sou eu. Coloca diante do meu altar nos meus pés. Aleluia. Porque assim como os corvos, assim como a viúva de Sarepta, eu, o Senhor, preparo remanágia sobre calabarabarabás para te entregar. Oh, rabar de cá sobre calabá. Eu, o Senhor, preparo. Oh, de camanágia sobre de calabás para colocar nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho para colocar. Eu tenho para entregar. Eu tenho para depositar. Eu tenho para honrar, eu tenho para fazer, eu tenho para mudar. Orabá, shei, kabadagarras. E ninguém, aleluia, pode impedir. Quando eu quero fazer, envio corvos, preparo querite, riacho, aleluia, para fazer a minha vontade na vida daquele que eu sustento. Eu vou preparar para você, aleluia, o que você precisa e eu vou entregar nas tuas mãos. Tinha um Jordão, mas o Senhor manda Elias ir para o querite, aleluia. Porque tem coisa que Deus vai usar o pequeno. Porque muitas das vezes nós ficamos esperando o grande ser usado. E Deus diz assim, não, vai lá para o riacho de Querite. E hoje aqui o Senhor fala, aleluia. Muitas das vezes tu está esperando um grande, mas eu uso o pequeno para surpreender. Eu uso o pequeno para fazer o que o grande, aleluia, não faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em um certo dia,
de desespero. Aleluia. Meu esposo desempregado, na época da pandemia. Eu grávida. E eu comia só pão, porque eu estava num enjoo horrível. E eu só conseguia me alimentar de pão. E meu pai falou que era os R$2 era o que ele tinha para comprar aquele pão. Naquele dia em que ele não tinha mais. Até porque meu pai estava sustentando nós. Mas minha mãe, porque o meu pai, ele trabalhava na funerária. Então, na funerária não fechou, porque o povo estava morrendo e ele tinha que enterrar o povo. E minha mãe trabalhava no hospital, então no hospital também não fechava. Os demais fecharam tudo. E eu sentei no sofá, triste. No meu pensamento, eu não cheguei nem a verbalizar. Eu só disse assim, Senhor, e o meu pão? E o meu pão? O Senhor sabe que eu tô grávida. E que a única coisa que eu tô conseguindo me alimentar é o pão. Eu vejo Deus nos mínimos detalhes. E veio aquela passagem que o Senhor alimentava as aves do céu. O Senhor vestia as flores do campo. E o Senhor disse assim para mim, por acaso eu não sou um Deus que faça a mesma coisa com você? Naquele dia tinha o dinheiro do pão, mas no outro dia não tinha. Irmã, foi questão assim de 20 minutos, meia hora, para o irmão Ricardo, aquele que arruma meu cabelo, ele bater no portão. Eu me lembro como hoje, ele na beizinha vermelha. Nós somos criados juntos, ele é como se fosse um irmão para mim. Ele disse, Jéssica, mãe mandou deixar R$100 para você. Quando ele me entregou, o Senhor disse assim, filha, dá para quantos dias de pão? E ali eu me alegrei com o Senhor. Porque Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, quando Deus, ele fala que manda deixar na porta, aleluia, ele manda deixar na porta. Quando Deus diz que vai fazer, ele faz. E eu digo isso com propriedade, porque o Deus que faz, ele fez na minha vida. E ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E ele é fiel. E sabe o que ele manda dizer para você? Aleluia. Eu sou o Senhor que vou, aleluia, deixar. Eu sou o Senhor. Que vou mandar o que você precisa. Não se preocupe, porque eu cuido de você nos detalhes. Porque eu cuido de você naquilo que para muitos, aleluia, é pouca coisa, mas você sabe o valor e o significado do cuidado. O que ele tinha visto empregado era algo pequeno, mas era algo que Deus ia transformar em algo muito grande. O que você está vendo hoje, aleluia, pode ser pequeno, mas é algo que Deus vai transformar e vai ficar grande. O que você está vendo hoje, talvez muitos não dão nada. Menospreze.
E cabadabia sobre derebaraba. Mas é algo que vai crescer em uma proporção muito gigante. Oh, aleluia. Ele diz, eu vejo uma pequena nuvem subindo, o tamanho da mão de um homem é pequena. Aleluia. É porque Deus não dá a visão que Ele dá para você a todo mundo, não. Porque nem todo mundo está preparado para ver o que Deus já lhe mostrou. Era pequena. Mas o que era pequeno iria se tornar em algo muito, muito, muito grande. Porque o Senhor, Ele é especialista em pegar o que é pequeno e transformar em grande. Em pegar o pouco e aumentar. Sabe o que o Senhor diz? O Senhor diz assim, eu vou aumentar. Oh, de cabra-chepe, arabahas. E camanagia sobre ederebahas. Eu vou aumentar. O que é pequeno eu vou aumentar. Aleluia. O que é pequeno eu vou tornar grande. Arabar de cá sobre andar. Porque o Senhor é quem é. O Senhor é quem faz. E o Senhor manda dizer para você, você está preparada para você viver o sobrenatural? Porque tem coisas que são sobrenatural. Aleluia. Tem coisas que são, aleluia, os céus que faz. Não é a força do nosso braço. E nessa situação quem vai fazer é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Minha amiga Denise sonhou um sonho comigo. Aí ela falou assim, eu não entendi. Eu disse, mas eu entendi. Deus me deu a revelação. Aleluia. E ela disse que tinha sonhado, só para você entender. Porque Deus vai falar através, aleluia, desse sonho com você. Que ela viu eu cavando um buraco. Ela disse que eu cavava um buraco. E eu começava a cavar. E ela disse que via 3 pessoas rindo. E eu cavando. Cavando e aquelas pessoas rindo do que eu estava cavando. E ela disse que cada vez o buraco ficava mais fundo. Só que ela disse que uma voz falava com ela e dizia assim, eles não sabem o que eu vou fazer através desse buraco que ela está cavando. Eles riem hoje. Isso ela dizendo que eu ouvi a voz dizendo para ela no sonho. Mas depois eles vão entender. Ela disse assim, eu não entendi nada. Eu disse, eu entendi. Eu disse, Denise, tudo que é construído se constrói pelo alicerce. O alicerce não é bonito. Porque as pessoas querem ver a aparência. As pessoas querem ver o externo. As pessoas querem ver o que há por fora. O que já está levantado. Mas qualquer prédio, primeiro você cava um alicerce. Para depois construir ele em cima. Se o alicerce não for construído de uma maneira sólida, toda aquela boniteza desaba. Porque quem segura os grandes prédios é o alicerce embaixo. É cavando. Aí, muitas das vezes, tem pessoas que não vê nós cavando. Vê só o que já está levantado. E enquanto nós estamos cavando, muitos estão rindo. Enquanto nós estamos cavando, muitos estão zombando. Por quê? Porque está vendo nós. Na parte do cavar. Estão vendo nós na parte, aleluia, de cavar, naquela parte que ninguém vê. Porque
Todo alicerce fica escondido. Mas ele é a principal base para manter de pé toda a estrutura. Só tem estrutura de pé porque tem alicerce. Se não tivesse alicerce, não tinha estrutura de pé. Sabe por que você está de pé? Porque você tem alicerce. Sabe por que você continua, aleluia, na posição? Porque você tem alicerce. Aleluia. E assim como eu, você tem cavado. E muitos não têm visto. Mas eu quero te dizer, aleluia, que o importante de tudo é a base sólida. O importante de tudo é o que há dentro. E o Senhor diz para ti, tem coisas na tua vida que está sendo estruturada. Tem coisas na tua vida que está sendo alicerçada. Vento não derruba, tempestade não destrói. Aleluia. Tem aquelas pessoas que constroem aqueles bunkers quando tem terremoto, aquelas catástrofes, que casa não sustenta, mas aqueles bunkers sustentam, não é assim? Mas eu quero que tu agora pense comigo no mundo espiritual. O que tu estás construindo é algo que vento não derruba. É algo que terremoto não destrói. É algo sólido. Por que tem muitas casas que são destruídas? Eu estou falando espiritualmente. Porque tem muitas casas que o vento leva. Aleluia. Porque se importaram mais com a aparência. Se importaram mais com a estética. Se importaram mais, aleluia, com aquilo que poderiam mostrar para os outros. E não com um alicerce que estava escondido. Ninguém quer ser alicerce, né? Porque alicerce é escondido. Anaga sobre decai. Alicerce fica tampado. Quando você faz uma sapata de uma casa, você coloca o concreto ali, depois você coloca o muro em cima, o alicerce fica lá embaixo. Ninguém quer ser alicerce. Porque alicerce ninguém vê. Mas é o alicerce que segura a casa, o edifício e o prédio. E você tem sido o alicerce da tua casa. Você tem sido o alicerce, aleluia, da tua família. Embora muitos nem gostem de você. Mas se não fosse por você, aleluia, muita coisa o diabo já tinha feito na vida daqueles que nem agradecem pelas tuas orações. Mas tu tá ali, cuida, Jesus. Tu tá ali, visita, Jesus. Tu tá ali, Senhor, olha, tem misericórdia. Pai. Arai, cabadia, sobre de calaba. É, minha filha. O alicerce leva o peso da estrutura. Ariadaga soube, e o inferno quis, por muitas vezes, rachar o alicerce. O inferno quis, por muitas vezes, rachar a estrutura. Aleluia. Mas sabe por que ele não conseguiu? Porque foi bem estruturado. Foi bem feito. E o Senhor diz assim, eu tô, aleluia, segurando. Eu tô segurando ela até hoje. Eu tô segurando até hoje. Eu tô segurando esta casa.
Vocês não vão perecer. Deus vai enviar o socorro. Vocês não vão ser envergonhados. Deus vai enviar o socorro. E vocês vão sair de dentro dessa prova, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Aleluia. Vocês vão sair de dentro dessa prova, louvando e exaltando ao Senhor. O Senhor me deu uma visão aqui. Aleluia. Sustentando uma casa na palma da mão. Eu via como se fosse a palma da mão. Aleluia, de um homem. Eu vi uma casa no centro, no meio da palma da mão. Orabá, sobre de calabás. Arabá, sobre de calabás. E o Senhor, aleluia, sustentando. O Senhor tem sustentado. O Senhor tem sustentado a tua casa, a tua vida. É o Senhor quem tem cuidado de você. Aleluia. É o Senhor quem tem cuidado dos teus. Adágia sobre de calabás. É o Senhor que entrega o que precisa ser colocado nas tuas mãos. Tu tá naqueles dias que parece que nada vai mudar. Tu tá naqueles dias que parece que nada vai acontecer. Tu tá naqueles dias onde a tua esperança, aleluia, tá lá embaixo. Aonde a tua fé tá no vermelho. Adagasubiana. E não fique mal por estar assim. Não. Tem dias que nós estamos assim. É só mesmo a misericórdia de Deus. Mas mesmo nesse dia, onde parece que tudo está dando errado, parece que nada vai mudar, é nesses dias que Jesus chega com surpresa. É nesses dias que Jesus chega com providência. É nesses dias que Jesus chega. E ele diz assim: tu pensou que eu tinha te deixado? Tu pensou que eu tinha te abandonado, que eu tinha te esquecido? Não, não te abandonei nem te esqueci, não. Eu te sustento. Aleluia. Olha aqui, ó. Ei. Você precisa ouvir. É nessas horas que ele envia covos, viúva. É nessas horas que ele levanta quem não lhe conhece. É nessas horas que ele inquieta sono. Arabahas. Piadagas. É nessas horas que ele não deixa dormir. Porque ele é Deus. Oh, de calabarabasurianaga. Porque ele é Deus. E ele vai destravar, filha. O que está travado. O que está bloqueado. Como eu disse aqui, tem porta. Tem portas. Oh, rabaçu de calabás. Que o homem segura. Que o homem fecha. Que o homem bloqueia. Que o homem trava. Mas aquilo que é da vontade de Deus, ele não pode segurar, não. Aleluia. E o que estava travado há anos será liberado de uma vez só. E de repente,
Porque o Senhor faz assim. Esses dias, o Senhor sempre me mostra uma porta e alguém segurando a porta. Essa semana todinha, o Senhor falava comigo e se repetia. Eu sempre perguntando a Deus, Senhor, o porquê dessa porta? O porquê dessa mão segurando essa porta? E o Senhor dizia, ore por destravamento. Aleluia. Ore porque querem travar. Orem porque querem bloquear. E isso não é só na minha vida, não. É na vida de muitas pessoas que estão aqui. O inferno quer bloquear, quer travar. Quer fechar. Quer impedir. Mas não vai conseguir. Aleluia. Porque o que Deus vai fazer vai ser tão grande. A chuva vai ser tão pesada que eles não vão poder segurar a chuva com a mão, não. Não tem aquela chuva que é tão pesada que quando você bota a mão e o pingo da chuva dói? Quem já pegou uma chuva tão forte? Quando tá de moto também, que pega assim na sua cara e ali machuca. Aleluia. O que vai vir vai ser tão forte que se o homem quiser segurar, ele vai se ferir. Porque o Senhor diz, há um tempo de abundância. Eu vejo os pastos verdejantes. Eu vejo pastos verdejantes. Aleluia. E eu vejo um pasto grande. Aleluia. O lugar é grande, a posição é grande. Aonde Deus vai te colocar. A chuva não foi pequena. A profecia que Deus manda entregar revela até o futuro e o que acontecerá. O que Deus tem para você é muito grande. Então, você tem que entender que muitas das vezes o inferno vai tentar colocar a mão para que você não chegue. Mas não tenha medo. Sabe por que você não deve ter medo? Porque ainda que se levante um exército contra você, todavia não prospera. Todavia não prospera. Porque o Senhor não deixa prosperar. O Senhor não deixa. Eu não sei o que vai chegar na tua porta. Eu não sei o que vai chegar até você. Aleluia. Mas eu vejo o Senhor abrindo. Eu vejo o Senhor destravando, o Senhor quebrando. O Senhor movendo, o Senhor fazendo. Ai, decada, sobra, né? E não é todo mundo que vai passar com você na porta, não. Porque tem gente que se você abrir a porta para ela, ela passa na sua frente e fecha quando você vir atrás, viu? Deus manda lhe dizer, tome cuidado. Eu sou o Senhor que estou falando contigo. Eu sou o Senhor que estou revelando para você. Tem portas que eu abrirei que são para ti. Tem portas que eu abrirei, colocarei você dentro. E você passará por elas. E decabada guiarabá. Eu sou o Senhor, dono da porta. Eu sou o Senhor que manda chuva no deserto. Eu sou o Senhor que vou mandar sobre a tua vida. E quando o Senhor fala de chuva, aleluia, o Senhor falou ao meu coração que a chuva representada hoje aqui nessa live
como profecia para a tua vida. A chuva é representada aqui, aleluia, é providência. Ela representa providência, aleluia, providência. Os cestos vazios ficarão cheios. Os cestos vazios se tornarão cheios. A providência de Deus. Deus conhece o teu endereço. Deus conhece o teu nome. Deus sabe quem é você. E o Senhor diz que vai visitar a necessidade de pessoas que estão aqui. Que vai visitar, aleluia, a necessidade de pessoas que estão aqui. Tem pessoas que vão receber, aleluia, do Senhor. Porque o Senhor vai visitar a necessidade delas. Eu vejo cestos sendo cheios, mais uma vez. Aleluia. Eu vejo cestos sendo cheios. Muito, muito pães dentro do cesto. Muito, muito pães, muito. Aqueles pães como se fosse feito em casa, não tem? Arabassore de calabás. Aqueles pães como se fosse feito em casa. Orabaxere calabassure derebás. Adagasébia. E o Senhor diz, providência. Providência. Assim como o Senhor cuidou de Elias, o Senhor cuidará de você. O Senhor diz assim, diga para ela que eu cuido dela. Diga para ela que eu cuido dela. A providência. O Senhor não passou o endereço para os covos? Não passou? Passou. O Senhor está passando teu endereço para alguém. E tu vai saber porque vai chegar na tua casa. Meu Deus. O Senhor está passando o endereço teu para alguém. Tem alguém aqui que vai receber na casa dela. Preste atenção. Tem alguém aqui que vai receber na casa dela. Deus diz para ti, ai Senhor, mas ninguém sabe. Deus está passando. Não se preocupe não, porque quando Deus quer fazer, Deus dá um jeito. A pessoa descobre, pede a outro, Deus está passando teu endereço. Aleluia, só creia, porque quem faz é Deus. Araba, yaga, subrianaga, araba, araba. O Senhor diz, eu estou passando o endereço dela. Araba, sobre de calabas. E ela vai saber que eu, o Senhor, foi quem passou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tu crê? Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até aqui, o Senhor me passou.